Ok, estamos aparecendo. Deixa eu ver aqui. Boa, a foto do Moonrunner foi no lugar certo aqui da transmissão. Oba. Então, vou tocar a abertura. Começa agora a Rádio Sete Peles, o podcast de horror dos Super Amigos. Acabou. Sim, começando mais um Rádio Sete Peles. Eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Eu tô aqui pra gravar o podcast mais freestyle da história desse site, eu acho. Pois é, estamos também com o Moonrunner. Boa noite. E aqui nesse filme, a Cinderela de fato é muito bonita, mas a meia-irmã feia não é tão feia assim. Vacilaram. E sim, hoje a gente vai falar sobre The Ugly Stepsister, ou o nome original norueguês dele que a gente não vai querer falar. Eu quero. Esse é um filme que não saiu no Brasil ainda, porque ele é um filme distribuído pelo Shudder, que é o Netflix do terror. Odeio o Que Brasil. não está no Brasil, então a gente não tem um título em português dele, ele não foi licenciado para nenhuma plataforma por aqui ainda, mas as pessoas que estão comentando sobre esse filme já estão chamando ele de a meia-irmã feia, né? Acho que sim. Eu não veria porque é traduzido de uma forma diferente, né? Mas. E. É porque eu acho que já Filme existe um do. filme que chama Cinderela às Avessas, né? Tem. Tem do Shudder que é Cinderela, a licenciado por história não outros contada, streaming. né? Tem filme do Shudder que é licenciado por outros streaming no Brasil? Vocês sabem disso? Eu não tô lembrado. Existe realmente um filme chamado Cinderela às Avessas, que é um filme de 1987. Que o nome original dele é Made to Order. Então fica essa informação. Que eu lembro que esse nome Cinderela às Avessas não me era tão estranho assim. Você Na falou Globo. da Shudder, só É, um. é uma dúvida Então, real. eles fizeram o seriado do Creepshow, que é um seriado muito legal. Eu vi 2 temporadas dele, né? Baseado lá no filme com os 3 curtas do Stephen King, que já foi episódio do Hot Set Paris. Já. No streaming da Paramount, Hum. através do Prime Video, ele já esteve disponível. Mas Eu assim, cheguei a assistir uns 2 episódios no streaming da própria Paramount, né? Quando eu assinava a aí. Paramount para ver Star Trek. Inclusive, semana que vem eu vou ter que assinar de novo, porque vai estrear Strange New Worlds. E eu assisti uns 2 ou 3 episódios, eu achei até bacaninha. Acho que o primeiro episódio tinha o Gus Fring lá, o Giancarlo Esposito. É o episódio do pessoal trancado no frio? Alguma coisa assim? Isso, é uma Uhum. coisa assim. É bom. É. Tem uns E, episódios e legais. eu falei, porra, quero continuar vendo. Aí quando eu tive vontade de continuar vendo, tiraram porque o Paramount Plus é assim. Ele É. Uhum. tira as coisas quando você decide que você vai ver. Eu nunca consegui ver nada até o final lá. Comecei Twin Peaks, tiraram. Comecei Oz, tiraram. Oz ainda fui até a penúltima temporada. Hum. Comecei o Creepshow, tiraram. Eu, caralho, mano, é a rede que você não consegue acabar nada tirando Star Trek, porque é deles. Mas se pá, eles tiram mesmo todas as temporadas. Até a hora que eles quiserem tirar também, né? Porque. Tá de sacanagem, eles tiram. Mas o filme aí é um filme norueguês de terror satírico e horror corporal, né? Ele é bem body horror. Total. Uhum. Lançado em 2025, dirigido e escrito por Emily Blichfeld, que é a estreia dela como diretora, né? Uhum. Uhum. O filme é Estreia e estrelado. longa, né? Ela faz curtas. Ah, Sim, Ela já sim, sim, lançou sim. uns 5 curtas na carreira. assim. O filme é estreado pela Lia Myren, que faz a Elvira, que é a meia-irmã feia. Temos aí a Anne Dahl como Rebecca, que é a madrasta má. Thea Sophie Loch Ness como. Não é Cinderela o nome dela, né? Agnes. Sim. Agnes, E isso. chamou ela de Mas eles Cinderela em algum chamam ela de momento. Eles chamam ela de Fernanda. Cinderela. E eu não, É, não entendi se é pra ser pejorativo ou se era só alguma referência. Eu não entendi por que eles começam é a porque chamar ela assim depois de um é tempo. que Cinderela é uma palavra que eu fui descobrir meio que o significado
dela muito tarde na minha vida, talvez ano Hum. passado ou retrasado. Que o Cinder vem de cinza, né? Tipo, essa menina tipo, de sujeira, essa imunda, sabe? Tipo, Hum. é meio que um apelido nesse sentido, sabe? Essa Uhum. pé suja, essa pé de barro. É. No conto original, o nome dela era outro antes de ser Cinderela, então Cinderela era pejorativo também? Essas Cinderela vagas? é pejorativo. E é uma banda também. Bem legal. Sim, É é uma uma banda. banda. Sim, é uma banda de hard rock. Uhum. Bem farofa. Oh, Bem nossa, pejorativa. pro rock and roll. Mas, ó, perdão. Assim, eu acabei colocando como Cinderela na pauta porque Não, chamam ela, né? ela é a Cinderela. Uhum. E é a história Mas ela dela. é exatamente a Agnes, né? Uhum. E quem mais a gente tem no elenco, Johnny? A gente tem também Flo Fagerli como Alma, que é a outra meia-irmã feia. A irmã é inteligente, né? E ela é o único personagem que não é 100% detestável nesse filme. Que é 100% Ela não não é detestável. detestável. É, Ela é de boa. É, Ela é tipo, gente, para com isso, pelo amor de Deus. Ela é a porque, pessoa sensata naquela história. pois é. E Isaac Calmont como Príncipe Julian. Dr. Ray, Príncipe Dr. Ray, né? Ou o pai do Marty McFly, né? Muito parecido. Mas assim, cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu fui assistir esse filme sem saber de absolutamente nada dele. Eu sabia Né? do tweet, do post que o Johnny fez no Blue Sky, e eu falei, eita, é uma releitura de Cinderela. Eu Ah, ainda não é, sabia. eu, Eu li ele antes de eu assistir. Porque eu hum, assisti ele há 2 horas atrás. eu não sabia que ele era que ele tinha a ver com Cinderela, né? Uhum. E quando ele abre os primeiros minutos dele e fala da. Tipo, e tem todo o lance do príncipe e das duas meia-irmãs e a outra irmã. Eu falei, nossa, é um conto de fadas. Né? Uhum. Tá? Aí morre o pai, né, da menina. E eu fiquei meio assim, cara, será que é? Será que não é? E aí, assim, quando avança muito pouquinho, quando você vê que a menina é uma meia. Quando você para pra pensar no título do filme, que é uma meia-irmã feia e tem um príncipe, e logo nos primeiros minutos do filme é anunciado um baile, aí você fala, é Cinderela. Mas eu não sabia antes de ver o filme que era uma releitura de Cinderela. Hum. Cinderela é uma história que tem, vale falar, muitas releituras, né? Assim, a gente está acostumado com o da Disney, mas tem várias releituras irônicas e até aqui no nosso país maravilhoso, a gente teve Cinderela Baiana, né? Que é com a Sim. Carla Perez, Uhum. que é um filme assim bem É um marco interessante, do cinema recomendo muito. nacional. Olha, Entenda isso como quiser. Cinderela Baiana ou Internet o filme? Cinderela Baiana, com certeza. Não, é muito mais marcante. Caralho, internet, o filme. É o filme com o maior número de nomes que já foram grandes em algum momento que ninguém mais lembra, né, mano? Eu digo O mais. Dolph Jackson fez Eu no filme ainda. assisti Internet o filme inteiro. Tá ligado? No cinema? Não, calma. Calma aí, me respeita. Calma, né? Assisti no Netflix durante a pandemia. Sabe? Foi uma situação muito Vamos específica. todo mundo morrer, vamos com força É, aqui. né? Mas assim, o que eu queria completar é que, por ser uma adaptação de Cinderela, né, nosso podcast ele vai ter spoiler a partir de agora, porque é muito conhecido, né? E a graça desse filme é ver quais são as viradas em relação a esse conto que todo mundo conhece. Né? Onde que está a familiaridade e onde é que vai ter o choque, né? Ou mesmo uma crítica social, tal, né? Uhum. Provavelmente ele fala muito sobre a cultura da Noruega, que eu nem sei apontar para onde a Noruega está na Europa, se é que ela está na Europa, mas eu Tá. senti muito uma vibe de concurso de beleza, sabe? Essas coisas assim, para falar da aparência da mulher, né? Tentando se justificar para um bando de homem muito escroto. Então, avisos de spoilers.
Aqui no caso, inclusive, é interessante, né, que daria pra fazer um paralelo com um filme tipo A Substância, mas aqui é uma cobrança, tipo, o filme mostra um ponto de vista que é uma cobrança feminina em cima dessa beleza, né? No Uhum. caso da mãe e tudo mais. Enquanto eu vi esse filme, eu pensei muito naqueles casos que a gente vê hoje em dia, de tipo, a mãe e o pai que tem, sei lá, uma filha que, minha filha vai ser modelo, e a menina, tipo, com 5 anos de idade já estão fazendo procedimentos estéticos na criança, saca? Pra ela virar uma modelinho e coisa do tipo. Eu consegui pensar muito. Uhum. Eu pensei muito nisso enquanto eu vi esse filme, assim. Que é uma coisa que, tipo, acontece ainda, né? Acontece pra caralho ainda. Sim, sim. É bem tenebroso, né? Uma coisa que E. é interessante sobre também um pouquinho sobre o filme, né? Que eu tava dando uma lida aqui. A diretora, ela fala que ela não era muito. Não manjava muito de body horror e tal, e não conhecia muito filmes que. Usando isso, né, pra expressar alguma coisa, né? Ela foi conhecer com os filmes do Cronenberg, obviamente, né? Que Uhum. acho que é como Uhum. 99% das pessoas conheceram. Ela, no caso, foi com aquele filme o Crash, que eu nunca vi. Mas ela foi se aprofundar no terror posteriormente com filmes do Argento e do Fulci. Olha só. Olha aí. E botando também, depois um filme que usa a linguagem body horror para contar alguma história também, ela cita o filme Raw, né, da Julianne Ducournau, que é a Uhum. diretora que fez depois o Titânia, é o nome? Titânia? Titane. Titânia. Uhum. Que Muito bom. dois filmes que eu gostei pra caramba. Sim, Raw sim. Você viu, principalmente. Johnny? Não, não assisti não. Você não viu nem os dois? Não. Hum? Tá, Vai. vamos botar na lista aí. Uhum. Uhum. Ela lançou um filme novo esse ano, o cara não tá sabendo. E assim, eu não consegui encontrar muita informação da produção, por ser um filme tão recente e ainda ser um país que, né, não está aberto aí ao inglês para eu tentar ler, ou português. Uhum. Mas eu não sei se ele teve um orçamento muito grande, só que eu achei tanto o figurino quanto os cenários excelentes, assim. Tem Sim. seriado da Netflix que tem uma puta de uma grana que os vestidos não são tão bem feitos, sabe? São É, Mas aí cenários. também não, o vai. figurino dele é incrível. Tipo, e eu acho que o jeito que ele trabalha também, toda a parte de cenografia, ele não é um filme com muitos cenários, muitos lugares, né, e tal, Uhum. mas ele trabalha muito bem o que ele tem, né? Tipo, ele não. Ele, ao mesmo tempo que parece ser um filme muito bem feito, ele, quer dizer, ao mesmo tempo que ele é um filme muito bem feito, ele não parece ter sido um filme caro, né? É, Provavelmente por ser norueguês, eles só acharam umas casas velhas lá e filmaram nelas. Eu falo isso porque eu não vi muito filme norueguês na minha vida, eu vi alguns. E a maioria dos que eu vi eram filmes de baixo orçamento. Inclusive, um dos filmes que eu vi é o. Caralho, é um filme de uma comédia sobre uma banda de black metal, porque na Noruega é Uhum, isso. uhum. Heavy Trip chama o filme. E, se eu não me engano, ele era norueguês. E o lance é que, tipo, essa Europa velha aí, esses filmes de baixo orçamento, eles ainda têm cenários muito bonitos, cara, porque essa Europa velha é isso, cara, é um monte de casa antiga Ah, mas lindona ainda. cara, nem, E o nem povo precisa ir não. muito longe. Tipo, eu Ah, assisto muito uma série do Netflix que chama Somebody Feed Phil, não sei se vocês já viram, que é não. um gringo que chama Phil Rosendahl. Ele trabalhou tipo de produtor naquela série Everybody Loves Raymond, né? hum, Tipo, enfim, é um judeu do mundo da televisão. uhum, E ele viaja pelo mundo comendo comidas. E muitos dos episódios deles são na Europa. E você vai ver, tipo, a Europa é isso, esses lugares muito velhos, assim, muito, muito velhos, que você nem uhum. precisa maquiar muito para transformar num cenário, né? Assim como aqui no Brasil, se você for filmar em algumas cidades do interior, você consegue enganar que você tá fazendo um filme nos anos 70, pelo menos. É, sim. Saca? Tipo, Uhum. Vargem mesmo, lá onde a gente vai às vezes, tem uns cantinhos lá que você vê umas casinhas lá que se você alugar com um dono lá por R$ 3.000 por 3 meses de filmagem, você consegue fingir que você tá gravando numa casa dos anos 70. Totalmente, Se você totalmente. pegar aquela casa, meter um filtro de barro em algum canto, já era. Não, mas é verdade. E eu nem falo isso como uma crítica, assim, eu acho que é muito legal que existam lugares que ainda conseguem, tipo, preservar uma arquitetura que, na minha opinião, é muito bonita até hoje. Uhum. Mais bonita do que E, muitas das mais atuais, inclusive. sim, mas assim, pelo menos a produção, assim, que conta
em respeito ao figurino e tal, pô, é muito bem feito mesmo, né? Sim. Ele não é um filme que vai se datar, né? Ele não, assim, não vai dizer em que época que se passa, né? Mas ele se passa na Europa, né? Realmente. Uhum, Porém, pô, mano, os vestidos são muito bem feitos, assim, né? O próprio uso eu acredito que foi o uso de locação também, né? É bem incrível. A escola de balé é muito bonita. A casa Uhum. da Agnes e do pai dela tem toda uma arquitetura que você consegue tanto diferenciar dos outros ambientes, né? Do que o filme se passa, mas também você consegue ver o tom de tristeza, né? E de decadência que tá toda aquela situação, né? Então, E no pô. meio disso tudo, os efeitos práticos também, né? Não tem Uhum. tantos efeitos especiais quanto outros filmes, né? Mas todos os que tem, pra mim, são ótimos, assim. Os Muito, muito efeitos bom. de body horror são absurdos, né? Tipo, Nossa, a e cena. dá uma É, agonia real, né? A a da cena cirurgia específica plástica. dos cílios, Ah, não. Realmente. aquela cena é de morrer, cara. Tipo, é de Essa você cena eu fiquei assistir. mal. Eu fiquei me contorcendo na cama, cara, É. enquanto assistia, cara. Tipo, Não, e é foda, porque a do nariz eu já acho pesada, porque é Aham. marretada no nariz. Aí eu, caralho, calma aí. Aí ela, tipo, ah, não, vou escolher os cílios. Aí eu, ah, beleza, agora é só uma colinha, né, gente? É. E quando chegou a cena, eu falei, eu não tô acreditando nisso, para. Deixa a menina, gente, pelo amor de Deus. Não, horroroso, E, cara. Aquilo. Impossível. e também é um filme que não poupa nudez, né? Assim, ele não poupa nudez e também não poupa close em genitália, né? Achei isso Uhum. muito engraçado, né? Não tava Uhum. esperando ver um piruzão assim na frente, sabe? Ou mesmo Nossa, e mostra os três, né? mesmo o plano assim de uma personagem que tá ali de bunda pro alto, né? Esperando o cara chegar também. Eu fiquei Uhum. bem chocado, assim, chocado, entre aspas, né? Fiquei bem Eu não surpreso. esperava ver uma cena. Provavelmente um filme americano não ia botar uma cena dessa. Não, não. Sim, De jeito nenhum. é, Daquela forma, daquela forma. Inclusive, a diretora, ela citou. Cadê? Eu quero achar o nome dele. Aqui. Walerian Burrows. Muita consoante seguida. Que é um diretor pornográfico polonês. Foi uma. Surpreendentemente, ela disse que influenciou ela para essas cenas. Hum. bom, então ele É, tem um estilo, né? Porque as cenas são de mau gosto, né? é. São boas. É, Assim, é. uma coisa que eu Eu não sei, acho muito não interessante conheço. desse filme, né? Ele Assim, fez Emanuele 5, só quero. Eu cliquei aqui no link dele. Ele fez a Emanuele gente. 5. Eu acho que. Eu não sei o Moonrunner, mas pelo menos eu e o Bonatti fomos assistir praticamente sem saber que era uma versão de Cinderela, né? É, mas eu acho que ele pega duas coisas que estão muito em voga, né, atual, no cinema atual, que é fazer essa crítica aos padrões irreais de beleza, né? Ele trabalha muito, tipo, é o foco dele, é o momento que você sente uma empatia em relação ao personagem da Elvira, né? Eu senti muito Uhum. momento, É, de verdade, assim, né? mas O real mas é mundo da muito por história é a mãe isso. dela. Mas é muito isso, né? O sofrimento dela, você consegue ser solidário à dor dela e Uhum. ter. Enfim, tipo, ela não é uma protagonista detestável, né? Pelo menos Não, na ela. maior parte do tempo. Eu não acho que É, ela seja, eu acho que ela é uma personagem muito bem feita, aham, assim. Como vai trabalhando desde o começo, o quanto ela passou a vida sonhando com isso, sendo que o tempo todo ela ouviu que ela era feia da mãe e tudo mais. E ao mesmo tempo que ela foi empurrada para essa oportunidade de uma forma completamente desumana, uhum. até o momento que ela basicamente pira e, tipo, ela quer isso a todo custo. E um outro evento que esse filme meio que pega uma carona, intencionalmente ou não, é essa onda de filmes revisionistas. Vamos ver a história a partir do ponto de vista do vilão, né? É, Apesar de que assim, a gente dificilmente olha para uma das meia-irmãs como Eu nem sendo o lembrava quem vilão tinha. da Cinderela, né?
Eu perguntei pra Nana, mas ela tem meia-irmã? Ela falou, tem Não, duas. Eu não lembrava. era duas meia-irmãs que ficavam gritando, Cinderela, limpe o chão, Cinderela, não sei o que, tipo, é meio que essa parada. Tipo, eram É que aqueles mas personagens que mal eram personagens, né? tipo, quando você pensa em Cinderela, você pensa muito mais na madrasta malvada do que nas meia-irmãs. Apesar de Uhum, elas serem esse personagem detestável também ali na história, pelo menos na versão mais popular, né, que é da Disney. uhum, E, e eu acho que, assim, da mesma forma, apesar disso ser uma onda mais ou menos recente, nem se falando de cinema, uhum. tipo, Cruella, Malévola. Malévola e tal, e Eu gosto do primeiro Malévolo, algumas pessoas inclusive, eu podem gostei até dele. falar de Wicked, apesar de que o Wicked ser bem mais antigo do que isso, né? Tipo, Mas ele foi Uhum. só popularizado, chegou no né? cinema agora, né? Mas Uhum, mesmo o livro, né? É de muito uhum, tempo antes do próprio musical. Mas ele chega num momento interessante, né? Porque você tem, ela tem essa crítica aos padrões de beleza, ao mesmo tempo que ele entra nessa onda de vamos recontar essa história pelo ponto de vista de um dos vilões, né? E de um jeito que você enxerga, você tem uma certa empatia, né? Pelo vilão, você se coloca no lugar dele, você consegue entender as motivações ali dele. uhum. E Sim, sim. eu vejo muita gente, né, comparando esse filme, eu acho, de maneira justa, né? O próprio Bonatti fez isso aqui, né, falando com a substância, né? Uhum. Por causa da questão tipo, dos padrões irreais, né, de beleza que são Uhum. cobrados de uma mulher. Mas quando eu assisti esse filme, pra mim ele era muito uma versão terror de uma mistura, uma versão terror não, uma versão europeia, vamos colocar assim, de uma mistura de Wicked com Pearl. Sabe, tipo, é meio que assim, vamos contar a história do ponto de vista do vilão, mesmo tempo, vamos mostrar que esse vilão é uma pessoa meio maluca em alguns sentidos, pelos motivos dela, mas que não enxerga a realidade com os mesmos olhos que todo o resto das pessoas enxergam, né? Não tem malícia, não tem. Isso me fez lembrar muito de Pearl, né? Tipo, Sim, sim. essa personagem. E que, se precisar, ela apela para um certo nível de violência. No caso da violência dela, é muito mais um autoflagelo do que causar violência para outras pessoas, né? Uhum. Uhum. Mas, sei lá, eu lembrei muito de Pearl enquanto assistia ele. E até o Eu número acho de que também a dança. forma dessa filmagem meio clássica também, né, para uma história quase de slasher, né, no caso de Uhum, Pearl, né, nesse caso, né, no caso de Pearl é um slasher, nesse não chega a ser um slasher, né, muito mais um body horror, mas acho que essa roupagem clássica também traz um pouquinho esse comparativo. uhum. Que o Pearl Uhum. tem os comparativos mais com o Mágico de Oz, né? Ah, sim. O que é legal também dessa questão do revisionismo de um conto de fadas, tal, e contar a respeito do ponto de vista de um vilão, é que eu gosto que aqui todo mundo é bem detestável, né? Tirando, no caso, a Alma, né, que é Uhum. uma das meio-irmãs. Mas eu gosto que a Cinderela também é meio pau no cozinho, assim, às vezes, Meio, ela é uma sabe? babaca, mano. Não, eu acho que no começo ela é bem babaca, Ela né? é babaca desde o começo, ela é babaca. Mas eu acho que quando ela tem aquela virada que ela é transformada em Cinderela, ela tem uma virada de chave ali. Ela deixa de Eu, ser babaca, ela vira só, vira só alvo dos maus tratos dos outros. eu discordo que ela deixa de ser babaca, principalmente por causa da cena pós-créditos. Ok. Eu discordo Ah, completamente que ela deixa de ser babaca. Ela tem um mas interesse lá. uma coisa também que é interessante é que no caso, né, a história da Cinderela é isso, né? O baile e a coitada lá consegue chamar a atenção do príncipe, né? E tem toda a questão de encontrar quem é a mulher misteriosa que tá com o sapatinho de cristal, etc. Uhum. E o príncipe, ele é uma coisa idealizada no conto, né? Como se, pô, aquilo ali vai fazer o feliz para sempre e tal. E aqui, o príncipe, É ele um é babaca. apresentado como uma questão idealizada, assim, porque, no caso, a Elvira é apaixonada por ele
após ler um livro de poemas, escrito por Uhum, ele, né? Vários. São poemas até que tem um conteúdo sexual que ela não consegue nem enxergar, assim, né? Ela não Uhum. consegue nem perceber que ela é bem infantiloide. E quando ele aparece de fato, ele é um puta de um babaca, né? uhum. Você vê que, assim, mesmo que a Cinderela vá ter a vida feliz com ele lá, não é garantia de nada, né? Porque. Ele tá literalmente só escolhendo a mina que dá mais tesão nele. É só isso. É Isso é da isso. hora. E no caso, Ele é a completamente Cinderela não aqui. o idealismo que se coloca nesses contos de fada. O que a Cinderela quer muito, né, depois de toda a situação dela acabar com a madrasta e com as minhas irmãs, é, é ser livre, né? Porque o pai dela já estava passando por um problema financeiro muito grande. Ela é apaixonada pelo moço que trabalha lá no estábulo, né? Que é Cavaleiro. o cavaleiro. Não, cavaleiro não. É que eu ia falar cavaleiro É, no sentido do cara que cuida de cavalo. Mas eu esqueci que existe é, uma palavra para que cavaleiro já tem outro significado e eu caguei tudo. não, é o cuidador dos cavalos ali, né? Tabuleiro. O moço do estábulo e tal. E, e assim, eu acho muito engraçado que também não é um bagulho muito idealizado, né? A Cinderela tá dando pra ele lá no estábulo, sabe? É. Numa cena assim que é muito engraçada, Não, cara. não, e que é tipo total. Vai, se num conto de fada tiver uma cena de sexo, nunca ia ser gravada daquela forma, saca? Aham. Não é uma coisa bonitinha, vamos dizer assim. É uma coisa bem crua, né? Uma cena bem Crua, é crua. É. realista. Tipo, em que filme você imaginaria ter um close na bunda da Cinderela enquanto o cara tá indo lá comer? E depois ainda dá um close no pau do cara, né? Também. É, Exatamente, né? É, Então, a Disney essa, não seria uma opção da Disney. eu acho que não. com certeza, Disney ela só gosta de Canção do Sul. E o que é legal é isso, cara. Você assiste esse filme já com seu conhecimento de Contos de Fadas da Cinderela, e ele vai te chocando, né? Tanto pela brutalidade, assim, da transformação estética que a minha irmã quer passar, né? Uhum. Até mesmo as desventuras, né? Essa questão do sexo é muito engraçada, né? Ou mesmo os momentos, assim, de estupidez da meia-irmã e da madrasta tentando contornar a situação, né? Porque Eu acho ela. que é uma coisa no começo, inclusive, que mostra isso, André. É o Hum, lance do. Que, tipo, fica bem claro que o pai da Cinderela tava casando com a madrasta porque achou que ela tinha dinheiro. Um tava querendo se aproveitar do É. outro também. Logo de cara, que sim. a Cinderela, quando ela tá lá em prantos e sendo completamente escrota com a irmã, com a meia-irmã, aí ele fala: se não fosse o dinheiro de vocês, saca? Alguma coisa assim, ela fica: que dinheiro? Meu Deus! Saca? É, tipo, um tava tentando dar o golpe no outro desde o começo. Uhum. Sim. No caso, o pai da Cinderela, ele morre no dia que ele se casa com a Rebeca, né, que é a madrasta má, durante um jantar, assim, que tudo parece ser bonitinho, né, tá até brincando com jogar bolo na Essa Elvira. brincadeira de jogar bolo na Elvira, tipo, que ideia de brincadeira, né? É. Oh, mas é que nem quando você tá no aniversário e os filhos da puta empurram a cara da criança no bolo, sabe? Sim, Arrumar, deixa eu tacar bolo na cara da menina feia. E, tipo, enfim, ok. Você gosta de bolo, gordona? Tá jogando bolo calma aí. nela, né? E aí ele morre, né, Uhum. e eu até pensei que ele foi envenenado. Eu também, porque ele É, eu cospe sangue, também é acho, muito dramático uma morte. tipo, não chegou a comentar, né, detalhar por que Não. que ele morreu ali, mas no meu entendimento, a mãe da menina aí, da Elvira, envenenou ele já no primeiro, na primeira oportunidade, já casou e já envenenou pra já resolver isso. Mas assim, nunca é dito com todas as palavras, né? Uhum. E aí é É que engraçado que o corpo dele fica lá para sempre, né? É. Direto a Cinderela cobra a Rebeca, pô, você não vai enterrar meu pai, né? Ele já tá, tá cheirando já, né? Tem que enterrar, vamos lá. E o cara fica na mesa lá, apodrecido, né? É até assim, até uma cena muito bonita que tem a Cinderela chorando na mesa, né? Tá tudo Uhum, escuro e só tá o corpo iluminado na mesa de jantar. E eu fiquei, uhum. caramba, né? Tipo, é uma cena muito bonita pra um filme desse, assim, né? Sim, Uhum. sim.
O E filme, Eu acho que ele... esse filme ele tem umas cenas muito interessantes, assim, até uns jogos de câmera que me surpreendeu, assim, logo no começo, tipo, quando a Elvira tá acordando do sonho, né, que ela tem muitas aquelas cenas de sonho, e a primeira vez que ela acorda dando, tipo, um zoom out da cara dela, muito meio Sam Raimi a parada, e logo nesse momento eu falei, ok, esse filme parece que vai ter uma direção bem estilizada, e ele até que tem, né, em muitos momentos, eu acho. sim, sim. Me surpreendeu, assim, a direção dele. E o estilo dele também, assim, é muito engraçado que o filme vai jogando umas coisas assim pra você que você vai pensando, ok, isso aqui no tempo medieval não existia. Por exemplo, o fato da Elvira usar aparelho, né? Eu fiquei pensando, nossa, mas aparelho dente? Então, Naquela época, o quando foi pessoal, o inventado, pessoal porra? nem. Oi? Quando foi inventado o aparelho? Eu fiquei nessa dúvida também. Então, eu fiquei pensando, mas o pessoal naquela época nem ligava pros dentes, todo mundo com dente podre e tal. Uhum. E aí depois você fala, ok. Aí tem uma hora que o doutor estética, o doutor estética lá, né? Ele simplesmente tira cocaína, assim, do nada, né? Então, o filme, ele vai te dando esses sustinhos, assim, você fala, por que eu tô assistindo aqui, sabe? O que tá acontecendo, né? E é muito divertido. Ele, apesar dele estar aqui no Rádio Sete Peles, acho que ele é um filme muito mais de terrir, assim, né? Do É, Uhum. ele que é uma horrorzão, comédia né? É uma de humor sátira, negro. né? É. O Então, primeiro aparelho fixo foi inventado, criado em 1728. Duvido que Aí parecesse com aquele aparelho que a gente vê no filme, né? Mas. uhum. tem as cenas também do doutor, né, são bem estilizadas, mas acho que principalmente a do olho, assim, tem uns close no olho meio laranja mecânica até, Aham, saca? totalmente. E são muito, muito bons, assim. Esse filme é Aí muito mais estilizado do que eu esperava, mano. Isso me surpreendeu bastante. eu vou te dizer que eu não entendo aqueles cílios, cara. Na moral. É muito feio. Ah, Mas é uma estética, tipo, muito de época, né? é uma, Esperada. eu acho que é pra passar uma estética mais burguesa, vamos dizer assim, saca? Que nem, sei lá, aquelas perucas insanas que a galera usava antigamente, que era mais pra passar um ar de riqueza do que pela beleza em si, eu acho. É a única justificativa que eu penso pra essas coisas, porque elas são muito feias. Ó, tô fazendo uma leve pesquisa aqui sobre aparelhos dentários. Aí. E em 1819 parece que existia um aparelho que era um fio metálico prendendo os dentes. Então talvez já fosse mais parecido com o aparelho que a gente vê na menina lá. Em 1800 acho que é possível, né, que seja, porque nunca é Tá aí achando precisada que uma no data passado o ali. povo não. Tá aí falando que o povo no passado não era tudo burro, é isso que estão fazendo. É Isso aqui isso é aí. tudo. Esse aparelho quem Bom, fez? Quem inventou o aparelho? Alienígena, né? Subiu as pirâmides e inventou o aparelho. É impossível uma pessoa lá atrás ter feito qualquer uma dessas coisas. ai, ai. E, bom, eu acho que a gente pode falar um pouquinho das cenas de procedimento estético, né? Porque depois que o pai da Cinderela morre, ela também. Eu acho que a gente pode falar dela, sim, mas eu acho que é bom a gente Hum, traçar aí o que leva ela a fazer, né, esses procedimentos estéticos, né? Porque uhum, o filme ele começa justamente essa cena do jantar, da morte ali do pai e tal, é a primeira cena do filme, né? uhum, E aí, tipo, descobrem que nem o pai nem a mãe tem dinheiro, então os dois estavam casando por interesse, mas nenhum dos dois, os dois só tinham aparência, nem aparência direito tinha, né? Porque a família da mãe ali e da meia-irmã, das duas meia-irmãs ali, hum, elas se vestiam já mal, né? Eram roupas mais simples e tal. Mas tinha essa expectativa de que eles tinham dinheiro, ou o pai lá tinha dinheiro, ninguém tinha dinheiro, então aquela família tá na merda. Tipo, é uma família. São ex-ricos, né? Tipo, é uma família uhum. decadente num contexto social relevante. Tanto que aí acontece o grande ponto de virada ali, né? Digamos assim, a fagulha que inicia a história, que o príncipe vai fazer um baile e para esse baile ele quer que todas as meninas do reino, em idade suficiente, o que elimina a Agnes.
Não, Ah, a Alma. Alma, isso. Que elimina a Alma, porque ela não tinha menstruado ainda, mas enfim, todas as outras meninas são convidadas para que ele encontre sua nova esposa, né? E isso, assim, a Elvira já sonhava com o príncipe, ela era apaixonada, né? Tipo, ah, tem aquele devaneio dela, aquele sonho dela, ela sonhando com o príncipe enquanto lê as poesias dele e tal, tudo. E chega, né, um cavaleiro ali um cavaleiro de verdade, ou um valete, ou enfim, alguma coisa nesse sentido ali do rei, na casa delas para mandar o convite. E quando ele vai entregar os convites, né, ele pergunta o nome da Cinderela, né, e ela fala um nome gigantesco, cheio de Uhum. sobrenomes de famílias importantes. Tipo o nome do E Dom Pedro, né? Um monte de é, coisa, né? essa pegada. E aí, quando vai perguntar o nome da outra, né, da Elvira, ela fala só Elvira, né? Tipo, ela nem tem sobrenome, e tanto que vira até uma piada, né? Que o cara lá, o Valete, fica falando Von, né? Porque todo sobrenome desse é Von alguma coisa, né? E daí a menina lá, a Cinderela, vira, ela é minha meia-irmã. E daí fica no convite lá, vira Von Stepsister, né? Tipo, Von Stepsister, né? Tem lá o nome em Von norueguês. é algum sinal, tipo, Von é de... tipo do, de, alguma É. coisa assim. Ah, eu pensei que era alguma coisa, tipo, que o povo de lá, tipo, a galera mais rica tinha o Von, saca? Não, é É tipo a Alguma um. coisa... Suzanne von Richthofen, né? Que é o nome É, alemão, né? é. É, É o Von. melhor exemplo. E o Ah, Rony Von é. O Von do Rony Von é isso, né? Tipo, tem uma coisa depois do Von, mas acharam que o Von era sonoro o Ah, suficiente. É. ô louco, não sabia disso não. É. Olha, abraço, Ronimon. E aí entra. Nossa, na verdade o nome dele não é? O tem nome dele é isso. Ronaldo É Nogueira. Ronaldo Nogueira. É que daí teve. Eu lembro dessa história do Von ser sonoro o suficiente usar. Tipo, eu acho que a inspiração eram esses nomes Uhum. alemães, e daí ficou só Von mesmo. O É, nome ele foi dele é Ronaldo fabricado, Nogueira né? aqui. Pra Foi. parecer realmente um cantor, assim, com, É. né? Um príncipe, a gente chama ele de príncipe, não é à toa, né? O príncipe. É. Mas, enfim, obrigado pela correção, Moratti. Eu tava pesquisando aqui justamente para ver isso, mas tem uma história ali. Tá? Ó, ele é neto do alemão Nicolau von Schlinger. E daí ele foi puxar Ah, uns nomes da família dele, né, pra ser nome entendi. Então artístico e tá. tal. Mas, enfim. Aí, puxando de volta porque o Moonrunner tava iniciando a falar, né? A Elvira quer ter uma chance de casar com esse príncipe, porque ela é apaixonada pelo príncipe, ela idealiza o Uhum. príncipe, ela tem todo esse sonho com ele, e a mãe dela vai patrocinar isso tudo porque ela pensa na questão do dinheiro. Então ela quer que a filha dela renda dinheiro, e casar com o príncipe seria a solução perfeita. Então, a gente vê, né, além das questões dos procedimentos estéticos, ela mexe os pauzinhos em alguns momentos ali, né? Tipo, quando as primeiras meninas do. Tem um curso de etiqueta, né? Que tanto ela quanto a Cinderela são matriculadas ali para fazer. Tem um monte de meninas ali, mais nobres ali, né? Eles vão escolher umas 12 meninas, se não me engano, que vão seguir em frente no treinamento, ou até para ser apresentadas com algum destaque, né, para o príncipe. E você vê que a 12ª tá cortada para colocar o nome da Elvira, né, no lugar. E foi Uhum, tipo puro suborno da Rebeca, né, da mãe da Elvira. uhum. Sim, sim. E nessa, tipo, além dessas questões de suborno, de gastar o resto da reserva da família para conseguir ter alguma chance, né, da Elvira, que é essa menina dita como feia, ela não é uma menina horrorosa, porque, assim, a atriz é uma menina muito bonita, né? Sim. E então, mesmo eles enchendo ela de maquiagem e tudo, não é feio o suficiente para ser uma aberração, né? Do jeito que o pessoal trata a personagem. Não, mas isso é Exatamente. meio até padrão, né? Em filme que Ah, quer sim. fazer pessoas feias, né? E Uhum. sempre me vem à mente um filme que, tipo, alguma dessas comédias bobinhas,
sei lá, de 2008, que tem uma amiga nerd feia das meninas e ela é tipo a Emma Stone de óculos, saca? É tipo, é só a Emma Stone Exatamente. de óculos, mas ela é a amiga feia da galera. Então é raro. É que deve ser mó chato, né? Você fazer um cast e falar, ó, preciso de uma pessoa feia. Aí escolher a pessoa e falar, você é feio bastante, seu feio. É, Você conseguiu um emprego, então acho que acho que a galera fica meio sem graça de fazer isso às vezes. Eu É que ficaria. assim, Se eu fosse diretor de cast, eu não ia conseguir esse trampo, mano. o, esses filmes, né, normalmente eles querem que tenham pessoas bonitas pra ser algo agradável pra assistir, né? Não importa muito o gênero do filme, etc, né? uhum. Isso é muito comum em qualquer mercado aí de cinema, né? A gente vai ter uns rostos mais feios, né? Assim, quando o diretor realmente ele tá buscando por pessoas mais feias, né? E isso pesa, obviamente, muito mais pra mulher, né? E às E vezes ainda acontece coisas tipo pinguim, bota o Colin Farrell. Foda-se. Vamos gastar sim, 1 bilhão de maquiagem nele porque a gente não quer contratar um gordo. mas o que é foda, tem uma hora que a Elvira ela se olha no espelho, porque ela come muito doce, né? Ela é bem infantil, né? Ela sonha com o ideal do príncipe, ela usa um cabelo que parece da Maísa, né? Que é um cabelo muito feio, assim, numa adolescente, Cabelo numa da adulta. Maísa, é verdade. Pô, muito feio. E ela adora bolo, né? Tanto que isso é um negócio que até pesa pra ela, né? Enquanto todo mundo Uhum. tá comendo normal, quando ela entra nesse treinamento, a mãe Ô, alimenta ela com sopa de Sopa de água e sumo de limão, limão, né? água e limão, né? mas vou falar, vou falar. 3 semaninhas com aquele verme, Johnny? 3 semaninhas daquele verme, acho que eu tancava, gente. Deixa eu te Você é falar. E louco. tem uma cena que ela tá pelada, se olhando no espelho, né? Uhum. Aí quando dá um close no corpo, assim, você fala, pô, mano, É, parece um corpo normal. E assim, parece um corpo super normal pra Idade Média, né? Sim. Pô, Que um normal. pouquinho de gordura era visto como Bonito, né? Porque era sinal é, de saúde, né? riqueza. De saúde, é. riqueza. Então, é engraçado, né? Apesar disso, o filme faz de tudo pra enfeiar ela, né? E eu acho que muito do que ele quer trazer de feiura é por esses negócios, tipo o cabelo dela, pô, que é É, muito não. maisinha, né? As Uhum. roupinhas, o jeito dela e tal, né? Não, tanto que o nariz falso no começo, o nariz zoado, quando eles arrumam, é só um nariz atriz. Saca? Sim, sim. Tipo, eles tiram maquiagem ao invés de colocar. O que é até inteligente por parte deles. Sim, sim. É tipo professor Aloprado, né? Você vai tirando a maquiagem assim do professor Aloprado, é o Ed Murphy, né? Então Uhum. Sim, sim. ele tá fazendo isso, né? E eu Mas eu achei acho muito. legal, eu acho Hum, legal que, assim, a aparência dela do começo do filme passa muito mais uma vibe que eu acho que combina com esse filme, porque ele quer fazer, porque ele também quer mostrar um lance muito mais superficial, no sentido, tipo, você tem que ter essa beleza irrealista e tudo mais, né? E eu Uhum. acho que isso funciona melhor quando já é uma pessoa bonita e que, tipo, o filme tá estragando ela, né? A mesma coisa da Substância. E ninguém sim, vai sim, apontar o sim. dedo e falar que a Dani Moore tá feia. Uhum. Mas ela é uma busca de uma parada completamente real que faz aquele filme acontecer. E aqui eu acho que funciona bem porque ela tem um visual muito mais, vamos dizer assim, mal cuidada do que feia. Né? Mas os procedimentos que ela passa para alcançar a realidade que ela busca, né? Que o mundo busca, um príncipe encantado vai buscar, são completamente desumanas, são completamente insanas, né? Eles destroem o nariz dela, costuram o olho dela, ela come um verme para emagrecer, tipo, ela tá o tempo todo com fome e desnutrida. Isso é importante falar, cara. O trabalho de sonorização desse filme, Puta, é muito de bom! toda hora que dá close, né? Depois que ela come aquele ovo de tênia, toda hora que dá um close nela, entre o som da barriga dela roncando, isso é genial, cara. É muito bom. Nossa, e isso me Sim. machuca porque eu odeio sentir fome. O que é foda é que, assim, ela passa por procedimentos estéticos, tipo cirurgia plástica medieval, né? Com o Dr. Estétique lá. Mas o ovo de tênia é dado por uma. Não sei dizer se é uma terapeuta, uma conselheira da escolinha lá das nobres, né? É. Ela vai lá toda chorosa, falando sobre, né, essa questão que ela quer muito, tá lá no baile e tal.
E aí a terapeuta até parece ser legal, fala, não, você não tá entendendo, você já tem o que precisa, sabe? O que importa é o que tá dentro, né? Assim, fica emocionado e dá um- uma bijuteria pra ela, né? Aí quando ela abre, parece até que tem uma pérola, uma joia, assim, tem um ovo de tênia, né? Uhum. E aí a Elvira vai contar toda feliz pra Alma, né? Que olha, que eu ganhei, eu vou comer isso daqui, e aí Uhum. sempre que eu comer, a Tênia vai fazer o trabalho por mim, posso continuar comendo besteira, Caralho, isso é muito que vai estar insano, mano. tranquilo. Isso é insano. Mas é, cara. E assim, te dizer que, não sei se isso é verdade, né? Mas já é um negócio meio que difundido assim, de, né? Pô, fulano teve verme, né? Que bom, né? Que ele emagreceu, tal, né? Sabe? Como se tivesse, Uhum. pô, como Não, se ter verme fosse bom, né? eu há 3 meses tô falando, ainda bem que eu tirei a vesícula, perdi 9 quilos. Não, Melhor mas é coisa que outra me aconteceu na coisa. minha vida. Então, Tô procurando outro órgão pra arrancar, inclusive. Mais 3 órgãozinhos eu vou ficar fininho, galera. Vocês vão ver. Tira uma perna, você vai perder uns 10 quilos. Isso é verdade. pô, liga pro Faustão, então, cara, Não que sei, minha ele canela é fina. Não deve pesar fala o tanto. que ele tá precisando. É. Que horror, gente. Então, Hum. mas, assim, eu acho que a diversão do filme é essa, cara, é esse absurdo, né? O próprio doutor estética, o doutor Esteticista. estética lá. É que ele tem um nome Ah, sim, estilizado, né? Que é é, aesthetic. o doutor estética. Cara, é muito insano, Hum. assim, você vê que as enfermeiras dele são todas modificadas e tem uma que tá cega até, né? Porque ela É, passou pelo procedimento. certeza que foi colocar o cílio e a agulha entrou no olho dela, né? Tipo, Por sinal, o filme dá a entender que talvez a Cinderela já tenha passado com ele, né? Porque uma hora ela vira e fala: mas esse doutor é caro, hein? Se segura aí. Ela, hum, você conhece ele? Ela dá uma desconversada. hum. Isso é Isso- uma coisa que foi meio aberto que eu achei legal Ah, que também. legal, não cheguei nem a pegar essa parte. Ela comenta quando ela tá brava, que, tipo, tá gastando mal grana com o doutor e o pai dela tá. O pai dela apodrecendo ali, né? Ela não tá nem tacando numa geladeira, mano, só deixou em cima da mesa. Então, né? E assim, não é que deixaram em cima da mesa, deixaram em cima da mesa em casa, né? É. Porra, você vai sentir esse cheiro a qualquer momento. Bota ele no isopor, pelo menos, sabe? Alguma coisa assim. Sim, Enterra no jardim, joga no rio, sei lá. Qualquer coisa assim. joga no rio. Foda-se, caralho. Porque eles estão foda-se pro velho, né? Não, eles estão foda-se pro velho. Ninguém liga pra esse velho. E assim, a comparação com o Substância, né, é uma comparação muito, muito, muito fresca, né? Porque Substância foi um puta filme do ano passado, tal, né? Só que nele eu sinto muito que o que fica em foco realmente é uma violência que a Demi sofre muito pela indústria, né? Porque a indústria Sim. ela tá estruturada dessa forma e ela se cobra disso, né, tal, etc. E aqui eu acho interessante que ele vai criticar muito o que as mulheres dentro desse sistema fazem umas com as outras, né? E até às vezes uma coisa meio Uhum. hereditária, né? Porque essa cobrança da mãe com a filha dela se tornar uma perfeição para virar uma modelo, ou às vezes para se tornar aquelas Miss de concurso de beleza infantil que tem nos Estados Unidos, tal, né? É muito cruel, cara, né? Tem Uhum. várias reportagens assim que você vê de criança que, principalmente menina, que passou por tudo isso na mão dos pais, né? E depois se torna adulta, está emancipada e começa a processar os pais por isso, né? Por todo Uhum. esse, Uhum. esse terror que elas fazem, né? Então, trabalhar com essa questão do conto de fadas, que é um negócio que a gente, desde criança, começa a ouvir, né? Sobre o que são os contos de fadas, essa idealização, e mostrar essa forma de um jeito muito cruel e horroroso, pô, é um puta acerto do filme, cara, né? Porque, assim, conto de fadas, sempre a gente ouve aquele, você não conhece a verdadeira A versão, versão dos né? irmãos Green sempre falam que é terrível. Nunca li. Que é Mas eu já. terrível, não sei o quê, né? Mas eu acho que ele não vai para esse lugar assim de falar, olha, a versão original que é terrível, né? Ele vem Não, e fala, não, aqui é oh, uma história original que eles fazem. Né? isso, mas ele faz, ó, essa idealização aqui é uma merda, sabe? Não tem por que ficar martelando nisso. Então, acho que essas são as forças do filme, assim. Sim, concordo totalmente. E. Johnny, você vai falar alguma coisa? Que você abriu a boca? Não, eu tô.
Só pensando aqui pra onde a gente pode encaminhar a conversa. Inclusive, né, pro ouvinte que vai pegar essa versão editada, a gente tá gravando isso no feriado aqui em São Paulo, né, no dia 9 de julho. Uhum. Uhum. Então a gente tá num modo feriado, né, Sim, que é uma conversa totalmente. muito mais livre sobre o filme, né? E até a gente não pode se cobrar tanto, né? Porque é um filme que é totalmente novo, que a gente não É um tem todo filme aquele novo que histórico de mal saiu no produção. Brasil, a distribuição dele tá bem. Quer dizer, mal saiu, não. Uhum. Não saiu, Não saiu literalmente. no Brasil. E é um filme que eu É, não vi a reação de ninguém a ele, assim, eu tô indo uhum, completamente cru nesse. Eu não uhum. vi as análises dos outros, né? Eu Uhum. não... É, mas, assim, eu acho que ele é um filme que ele vai ser muito lembrado principalmente por fazer esse twist na Cinderela, né? E pelas cenas de body horror, né? Mas Uhum. Uhum. uma coisa que eu não estava esperando nele, e que acontece, né, em determinado momento, é o lado fantástico, né? Uhum. Porque ele é um filme, assim, dadas as anacronices, né, do filme, que talvez a gente possa discutir se tinha aquele procedimento estético de cirurgia plástica no nariz, que o cara mete um formão no nariz com uma marreta na menina para arrumar o nariz dela e depois bota aquela máscara de nariz ali na cara da menina. Duvido que isso existia, mas Mas isso não é não me, importante também, né? Nesse não me sentido, né? surpreenderia se existisse, mas enfim. Uhum. Mas é uma coisa crível, né? É, eles fazem Ah, um rústico bastante pra você achar que poderia é. existir, pelo menos. E a mesma coisa a cirurgia dos cílios, né, também ali e tal. Assim, e a questão da tênia, a gente sabe que existe tênia, né, a solitária, que se a pessoa tá com solitária, a solitária come a comida que ela tá comendo, né, e tipo, a absorção de nutriente vai ser menor, então, consequentemente, a pessoa vai engordar menos, né, ela vai É emagrecer. lógico. Uma inanição, né? É, exatamente, que é o que acontece com ela. Ela começa a Uhum. perder cabelo, né? Tipo, porque ela não tem mais nutriente, ela tá zoada, na verdade. Ela tá emagrecendo, tá conseguindo caber nos vestidos, mas ela tá zoada, né, de saúde. E assim, tudo isso vai encaminhando para ela ficar nos padrões exigidos pela sociedade para ela ter uma chance no baile com o príncipe. Uhum. Em paralelo, né, a Cinderela também é uma das convidadas e ela é no baile, assim, no treino de etiqueta lá, nas aulas de etiqueta, ela era a preferida, né? Porque tinha todo um lance de preparar um trio das melhores alunas para fazer uma dança dedicada para o príncipe. E uma seria a principal e as outras duas seriam meio que as coadjuvantes ali. E ela tava como principal o tempo inteiro ali, até o momento que a Elvira pega ela transando com o menino lá no estábulo, fala pra mãe, né? E a mãe, tipo, rebaixa a Cinderela, a criada da casa, e proíbe ela de seguir no treinamento, o que é muito bom pra ela, porque daí a Elvira fica sendo tipo, o único cavalo que ela tem ali naquela corrida, Uhum. né? Então ela pode dedicar Uhum. todo o dinheiro em cima do tratamento estético da Elvira para ela ter chance de conquistar o príncipe, né? E tudo Uhum. isso anda muito bem, ela fica realmente muito bonita ali, né? Pro padrão que se espera. E ela chega em paralelo, né, a Cinderela até acha um vestido que ela pode usar para ir pro baile, mas daí a Elvira vê ela com esse vestido e rasga todo o vestido, né? Ela corta todo o vestido ali, zoa todo ele. E daí entra esse ponto que eu ia falar, né, da questão da fantasia, né, que é tão grotesca quanto o resto do filme, né? Porque a Cinderela tá lá no porão, chorando em cima do cadáver do pai dela, cheio de verme ali, e de repente ela tem um devaneio, um sonho, ou realmente acontece uma aparição da fada madrinha dela, que no caso é a mãe dela, né? A mãe Uhum. biológica dela, e ela meio que comanda os vermes do pai dela para costurarem o vestido que estava rasgado. E daí isso monta o vestido de festa dela, que tipo, junto com o vestido da Elvira, são os vestidos que se destacam na festa, né? Tá todo mundo com aquelas cores bem pastéis, né? Aquele rosinha,
aquele Uhum. creme, aquele bege, são cores muito que se mesclam muito com o cenário, né? É praticamente a cor das paredes ali e tal. E a Elvira tá com aquele vestido que é principalmente verde, né? Mas com alguns detalhes mais brancos ali. Ou Muito creme, feio sei ele. lá, né? Eu acho bonito aquele vestido. Eu Eu achei achei mó bem bonito aquele bonito. vestido. Eu achei bem Sei, bonito. acho que ele foi muito patriota pra mim, né? Porque ele é meio verde e amarelo. Aí me jogou um negócio tipo o terno do velho da Avon, sabe? Eu achei meio É. feio, assim. E Você não a. pode deixar as pessoas estragarem a sua bandeira, André. É isso aí. E a Vamos Cinderela autenticar essa vai com um bandeira. vestido meio que ficou famoso pela Disney, né? Aquele Uhum, Sim. azul meio perolado, meio brilhante, né? Tipo uma cor meio seda, meio cetim, assim, um azul que se destaca, Uhum. né? Eu gostei do detalhe do véu, né, que ela usa. É muito legal, porque essa é uma coisa que sempre me incomodou, né, no conto de fada, assim. Mas como que ele olha pra cara da Cinderela depois e não reconhece ela, né? Tipo, porque ele Uhum, precisa ser pelo sapato, né? Sim. E de fato tendo véu ali, e faz sentido ela estar de véu, porque ela não quer que a madrasta nem a meia-irmã dela reconheçam ela na festa, né? uhum. E ela aparece lá, e no que ela aparece, ela rouba a cena, um vestidão lindo e tal, e o mistério do véu, o príncipe larga a Elvira e vai dançar com ela. Eu sempre penso, tipo, aí a Cinderela calçava, sei lá, 36, saca? O número mais comum do mundo. A primeira que ele entra na casa, ele já achou. Sim, é que, assim, né, uma vez eu ouvi falar que toda essa questão do sapato de cristal é uma metáfora para sexo, né, pra, Sim. né, tal, e só que você não pode fazer nesse filme essa metáfora de, tipo, do sexo idealizado, o filme que a Cinderela estava dando pro moço do estábulo, né, há 15 minutos atrás. Que Então até a eles nem metáfora acaba sendo no poema dele, né? Que ele fala, nossa, quem é a serpente? Ela, porra, é o pênis dele. sim, sim. Mas eu gostei, eu até fiquei surpreso de não ter ido por um caminho de sapato de cristal, né, assim, Ah, porque sim. o filme ele tem essa questão mágica que o Johnny falou, que é até surpreendente, mas ele não é uma construção em que você vê, tipo, a magia moldando as coisas. Como disse, é os bichinhos da seda que faz o vestido, né, Uhum, tem até um véu que é meio que transparente, branco, que é implicando que foi costurado para esses vermes, é muito legal, né. É uma magia, assim, meio mundana, né, uhum. tanto que você não vê nem Eu não falei. não, é que a fada madrinha fala: "Então, a carruagem vai virar uma abóbora meia-noite, né", mas a gente não vê carruagem nenhuma, É, a Pois gente não. não, né, isso mas é a algo que gente o vê a filme abóbora e a gente vê ela conversando com o rato. sim, 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 que é o negócio da Disney, né, que tem É. também, dela conversar com os ratinhos e tal, né. Então, cara, é muito foda esses twists que tem, Uhum, né, até essas coisas que a gente fica que o Bonatti falou que: "Pô, mano, sempre não entendi porque ninguém conhece o rosto da Cinderela no baile", Foi o né, Johnny. assim. uhum. Foi o Johnny. Ah, foi 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 eu, o foi Johnny eu, que foi falou? eu. É. Oh, perdão, Johnny, perdão. Foi o Johnny. E assim, cara, é muito divertido. Aí entra também uma questão do body horror, que não é só a transformação que a Elvira fez pra ir para o baile, né, porque ela já tá sofrendo lá com as tênias, né, Uhum. ela tá chega em casa, começa a vomitar, ela já vomitou na festa, né, os ovinhos. Nossa, ela vomita uma porrada de ovo de tênia, cara. É muito zoado aquilo. Sim. E depois em casa ela vai tomar o antídoto, né, porque Uhum, a moça deu pra ela os ovinhos e o antídoto pra depois do baile. É mais tênia Então do que qualquer coisa dentro dela, né? uhum, exato. Quando ela toma o antídoto que a irmã tá ajudando, né, que a irmã ela fica muito chateada com a Elvira por ela escolher esse caminho, né, e ela tá fazendo a todo custo de se esconder da própria mãe que ela teve a menstruação, né, porque senão ela vai virar mercadoria também pra mãe utilizar aí com esses velho aí ou com esses novinho rico, né. E também, inclusive, tem uma hora que a Elvira é forçada a dançar com várias pessoas, porque a mãe falou: "Ah, não agarrou o príncipe? Foda-se, a gente tem que arrumar um macho hoje aqui pra uhum, ganhar dinheiro". Aí ela é apresentada a vários uma sorte toda de caras, desde novos aham. até velhos. Tem um que parece o Chespirito, assim, até, que eu olhei assim: "Caralho, mano, é a cara do Bolanhos". Aí tem um que é o herdeiro do Império do Salmão, sei lá, né, ele só sabe falar de Só peixe sabe com a falar de peixe, né? menina. Pelo que eu entendi, é tipo de coisa tipo de doca, assim, né? De, Uhum. de pescaria mesmo.
e só sai falar de peixe com ela. "Ah, você gosta de salmão?" Não." "Ah, Ele me sei lá, ganhava pescar tá nessa já, mano. É, salmão é bom, hein, ainda mais Eu um gosto de sem salmão. microplástico aí do medieval, tá ótimo, pô. Porra, E purinho. mas assim, ela volta pra casa, ela começa a tomar o veneno lá das tênias, e aí que vem, cara, acho que a segunda cena mais impactante do body horror, né, que pra mim o Hum, olho o foda do olho é que é assim, né, quando você tem um efeito prático no olho, é. quando é um close, a gente sabe que é um olho falso, mas lá Uhum. não é um olho falso, sabe, tem uma puta de uma agulha bem na cara da atriz, É, né, é e angustiante. é muito angustiante, cara. Eu E lembro que eu fiquei zoado. Essa cena eu não tava conseguindo muito bem, não, lidar com ela. é um Fazia anzol, tempo que não cara. acontecia É um isso, viu? anzolzão, cara. É um anzolzão muito real ali do lado do olho da menina, cara. E o doutor estética cheirado na cocaína, né, assim, enquanto Nossa, é ele tá muito chegando bom, perto né? dela. Porque ele passa a cocaína no olho dela pra anestesiar, e daí ele termina de Folha passar de no olho, coca, calma aí, gente. na- daí ele já chega, já leva pra língua ali, e você vê o olhão dele estalado. Isso é muito bom, mano. Sim, sim. E a sequência da Tênia, ela choca muito, porque é um efeito prático também, né, é até Uhum. aquele truque do palhaço tirando É um monte tirando de os lenço tecidos da da boca, boca, né? né, mas você Uhum. fala: "Puta que merda, cara, não acaba a Tênia dessa menina, né", porque a irmã vai puxando, já caiu um monte, mas vai puxando Caralho. uma, e não acaba mais, e ela com a boca aberta lá, Cara, cara. eu acho muito bom como essa irmã dela é esperta, né? Que, tipo, quando ela menstrua pela primeira vez, ela fica puta, né? Porque o lance é que ela tá a salva na família porque ela ainda não tinha menstruado. E Uhum. aí, meio que dá a entender, assim, que ela esconde, né? Ela só Uhum. não conta pra ninguém e segue vivendo a vida dela, né? Tanto que no final ela foge com a irmã, né? Ela é Sim. muito a voz da razão naquela porra, mano. E a gente sabe o porquê, né? Porque você, indo já pros finalmente do filme, né? É, o príncipe, ele fica, como na história, né, da Cinderela, o príncipe, ele fica com um dos sapatos da Cinderela, Uhum. e ele fala, né, ele decreta, né, que a moça que couber o sapato, o pé que ele tem ali, vai casar com ele. Né, e Uhum. o outro pé ficou com a Cinderela, né, o outro pé do sapato ficou com ela. E daí Elvira briga com ela, toma o sapato da mão dela e vai colocar, e assim, o pé dela é bem maior, porque ela é uma menina alta, né, Uhum. Eu vira. a Elvira, né. Então Uhum. o negócio, o sapato fica praticamente preso no dedo dela ali e tal. E daí ela tem a brilhante ideia de cortar os dedos do pé com uma machete ali. Com uma machete não, com um cutelo, né? Machatão. É, com cutelo, com cutelo. Com um cutelo. Cara, E daí também é mais. Toma aí mais body horror angustiante pra você assistir. É muito legal, né, que filmes de body horror, eles costumam ter essa curva, né, que é tipo, é uma pessoa que nem tá tão mal assim, aí Uhum, começa a acontecer o experimento, seja lá o que acontece, e ela começa a ficar super foda, né, seja super bonita, ou super, tipo, sei lá, na mosca ele começa a ficar forte e uhum, os caralho, e aí começa a decadência. E quando começa a decadência, no caso desse daí começa a cair cabelo. é. E aí vai indo. E esse daí, cara, eu gosto que esse daí não para, né, mano? Começa o lance do cabelo, aí ela começa a cortar os dedos fora pra entrar no sapato. Aí por causa E, disso ela não consegue andar, ela começa a cair de cara no chão, quebra dente, é. arregaça o nariz mais ainda, pior do que tava E o antes. lance, o lance que eu ia falar, eu parei no meio, né, e não concluí a ideia, como sempre aqui nesse podcast, eu sempre me perco nas minhas ideias, que eu tava falando da mãe dela, que ela Hum, corta os dedos do pé, só que ela corta os dedos baseado no sapato que tá com a Cinderela. E daí chega a mãe, vê aquela cena, né? Tá com o novinho ali, o novinho até filha da desmaia do lado. puta. Ela olha assim, vê a menina com os dedos do Os dedos pé estão nu. pendurado, não tava nem cortado. Ela termina de cortar e ainda fala: Ai, como você é burrinha. O príncipe tá com outro sapato, você tem que fazer com o outro pé. E, tipo, ela vai lá e pica. Tipo, a menina tá desmaiada de dor de ter cortado os dedos do primeiro pé. Ela dá também o remedinho pra ela dormir. Ah, sim, verdade. Ela não é um monstro. Ah, viu?
e corta os dedos do outro pé dela, cara. E a mina fica lá toda fodida de cama, com os pés tudo. Uma coisa engraçada é que a versão dos irmãos Green tem isso, né? Ah, Tipo, eu não sabia. de que uma das irmãs corta os dedos do pé pra tentar servir Caralho! o coisa. Aí vocês criticando os Sim. irmãos Green, era só macabro mesmo. O que eu acho que é foda, assim, quando a gente fala de filme de horror corporal, normalmente essa transformação do corpo inteiro, ela é tão grotesca que ela pede um plano mais aberto, né? A mosca, ele vira uma criatura que precisa ter um monte de animatrônico, um monte de coisa, né, tal, mas são os planos abertos, ou própria substância também. E aqui, ela tem essa transformação corporal, mas ela não é tão grandiosa. E aí, o que que a Não, não é. diretora faz? Ela dá closes muito bem pensados, né, para mostrar esse horror. Uma dessas aí que você falou, da cena do pé, cara, de ficar os dedos pendurados. Uhum. E ela dá o cena do dedo pendurado com o pé pra cima e o sangue, mas não jorrando daquela forma tarantinesca, né? Ele Uhum. só tá dando aquelas gorgorejadas que pra mim é muito pior do que aquele sangue de mangueirinha, né? Sim, tá Porque te isso daí é o pressurizando mais. só, né? Nossa! Você sente o pé queimar, né? Puta que pariu. E aí quando você pensa, porra, a madrasta, ela fala, "Ó, agora vai ajudar a filha, né? Pô, a filha cortou o pé errado, é burra, mas, pô, é filha, né? Uhum. Realmente, e corta o outro da Corta o filha. outro, cara. Caralho, que filha da puta, mano. Eu acho legal também a contraste entre a Cinderela e ela no lance da fada madrinha, né? Porque a Cinderela vê a mãe, aí os vermes, que são uma coisa que era pra ser horrorosa, Bonito. né? Viram uns verminhos bonitos que conseguem Uhum. o vestido dela. Já a outra, ela tá lá na casa dela, chega tipo um Zé Pedofilia lá e fala: Eu sou sua fada Eu sou sua madrinha. fada madrinha. Caralho, mano. É a contraste, né, das duas personagens. Eu Uhum. assustei a acho. Não, e Quando esse eu vi. personagem, ele é tão escroto que ele simplesmente vê a Cinderela, que ela tá toda de criada, né? Ele decide abusar dela na frente de todo mundo, assim, É. Uhum. né? Essa cena, ela é, assim, é bem E pesada, ninguém né? faz nada. E, então, mas, cara, dá muita dó, porque a gente sabe que não vai funcionar, obviamente, né? Não. Porque a gente conhece a história. Mas quando ela acorda e vê os dois cotoquinhos assim de meia, né? Que ela sonha antes disso que vai funcionar, que ela vai estar com É uma que o meia limpa príncipe branquinha colocou um sapatinho nela e casou e e vai tudo, né? carregar ela, né, toda assim. Quando ela acorda, tá as duas meias empapadas de sangue assim. Ela vai se levantar para ir, porque ela ouve que o príncipe chegou, né? Ela cai de Uhum. cara no chão, né? Quebra o nariz e os dentes também. Então, deixa tudo pior, né? Porque a Uhum. plástica foi pro saco lá do nariz, com o nariz de lutador de boxe e sem Ela virou dente, o né? Mickey Rourke hoje em dia. É. Isso ela virou Mickey Rourke. E ela vai engatinhando, assim, parecendo o Gollum, né? Que ela tá meio carequinha, assim. Ela vai. Eu até fiquei orgulhoso dela, porque quando ela cai da escada, né? Assim, ela começa a se arrastar, fala, nossa, ela já pegou a prática aqui de andar arrastada, né? Assim, Uhum. tá mandando bem, né? Mas isso não funciona porque o príncipe simplesmente ele encontrou a Cinderela primeiro, e tem uma cena que até o ponto de vista da Elvira, que ela vê Cinderela indo embora, né? Todo o lance, eu gosto que essa cena do príncipe encontrando a Cinderela e o valete dele gritando, né? Temos a esposa do príncipe, não sei o que e tal. Acontece tudo off-camera, né? Tipo, Uhum. ela ali rastejando no chão, toda ensanguentada, toda zoada, e você ouvindo tudo isso rolando lá fora, né? Tipo, dá uma angústia ainda maior por ela. Sim. Sim, sim. E assim, uma coisa que é interessante, assim, já indo pro final, né? Que a Alma, ela decide pegar a irmã e ir embora, né? Uhum, E quando ela tá Uhum. fugindo com a irmã, ela entra no quarto da mãe para pegar umas joias, né? uhum, Ela tá arrumando os cavalos. Nesse período todo, a Alma ficou cuidando dos cavalos, né? Porque o menino do estábulo foi expulso pelado lá da fazenda. sim. E a mãe tá mandando ver com o novinho, né? Tá, Uhum. tá, tá com o peru dele na mão, assim, né? Com, Numa cena. com a boca no microfone. E ela vê a irmã e, tipo, ela meio que foda-se, né? Já tenho o que eu precisava, que é o novinho aqui que vai me garantir o sustento, pau no cu das minhas filhas, né? Isso É. é do E, salmão. e eu senti muito que a Alma,
É o salmão e o pepino do mar aqui. E aí eu senti muito no caso, a Alma, ela meio que se veste de uma forma muito masculinizada, né? Então talvez ela tinha um horror, assim, a essa coisa de reforçar o gênero, né? Vestidinho e tal, porque no final ela tá toda de jaquetinha, de gravatinha, bota tal, né? Eu Ela achei parece interessante. tanto um brother meu, mano. Eu, o tempo todo eu vi o filme, eu vi um brother meu. Mas é muito igual, é muito igual. E, e assim, a gente não tem uma resolução se a Cinderela foi feliz pra sempre, né? Chutaria que não, mesmo porque ela gosta de outro cara. E o príncipe não é uma pessoa muito legal, né? A gente sabe que ele é um cara Não, muito escroto. Uhum. Agora, tem uma cena pós-crédito que eu não vi, que vocês você não viram. viu? Ela tem uma Não. cena pós-créditos que é um close no esqueleto do pai dela ainda abandonado. Por isso que eu disse que ela é uma escrota, porque. Ela não E eu se acho que deu o essa cena trabalho é. de enterrar depois. Não, essa cena eu acho que é realmente muito boa, porque assim, o filme, se tem uma coisa que você simpatiza com a cena dela, tirando o lance, né, que tipo, depois ela começa a ser abusada por todo mundo naquela casa, né? De uma forma completamente desproporcional ao que ela fez. Mas, né, ela é escrota desde o começo, com a irmã e tudo mais. Fica aberto não, fica claro que o pai dela estava casando por dinheiro também, e ela sabia disso, e aparentemente não era contra, né? Uhum. Mas no meio disso tudo tem o lance de tipo, gente, vamos enterrar meu pai. E é a parte que você vai simpatizar com ela, né? Porque, porra, realmente, né? E aí no final ela casou com um príncipe, ela virou uma princesa, dinheiro ela tem, pai segue abandonado. Eu acho que é um pós-crédito muito bom isso daí, cara, que sem uma palavra mostra muito o que é essa personagem. Hum. Uhum. Essa versão dessa personagem. Eu achei do caralho. Mas é Sim, só sim, é muito sim. rápido, é um pós-crédito muito rápido. Uma panorâmica do cadáver do pai dela. É. Não tem nem diálogo, nada assim. Não tem Não, não, nada. não. É só o cadáver lá abandonado, cheio de verme em cima, e a câmera vai meio que passando por ele, tipo, mostrando É. detalhes, assim. Uhum. E isso casa muito com os temas do filme, né? Porque se ele tenta dar uma avessa aí num conto de fadas, né? Ele tá falando muito sobre como é ruim a gente ter idealismos, né? Ainda mais Uhum. idealismos numa fase tão formativa como a infância e a pré-adolescência e tal, né? E, e esse idealismo aí da alegria no Príncipe Encantado, né? É algo que é difundido em todas as culturas ocidentais, né? Uhum. Então é legal que no final tem essa cena pós-crédito aí que eu não vi, que mostra que ninguém aqui é um ideal, né? Assim, ninguém é 100% bom nessa história, né? Ou Eu da 100% ruim. alma. A alma é boa. Não tem um A pra falar dessa menina. Mas você tá falando isso porque ela parece seu amigo. Não, porque ela é a única pessoa sensata na história inteira. Ela tá tipo, gente, para de fazer. Não come velho, não faz essas coisas. No final ela pega a irmã e vai embora. Ela fala, não, gente, já deu. Sim, E o que, sim. que ela faz de errado nesse filme? Nada. Ela Não, só não mas consegue assim, fazer nada porque ela é uma criança. ok, mas ela não é o ponto moral do filme, né? É isso que Deveria ela é ser. mais uma figurante, né? Do que Se eu uma tenho coisa. uma crítica, inclusive, desse filme, esse é um ponto que eu pensei, eu gostaria de ver mais dessa personagem, sabia? Tipo, mais cenas dela, tipo, sendo contra isso. Porque claramente ela é. Mas ela é muito pequena, né, a personagem na história. E eu acho que ela Uhum. poderia ter dado, sim, mais contraste com o que tá acontecendo no filme se ela tivesse aparecido mais. Vai Isso sair foi uma uma coisa que eu... continuação, a Another Step Sister, aí é o Não. ponto de vista The Good da alma. Stepsister, tá The Good ligado? Step Sister é o ponto de vista da alma. Muito Mas não bom. é, tipo, não uma coisa que eu falo, nossa, isso arruinou o filme, nem nada do tipo. É só um ponto que eu falei, pô, teria sido legal se a gente tivesse visto mais do ponto de vista dessa personagem também. Mas o filme não é sobre ela, então beleza. Sim, sim. E eu fiquei pensando muito a respeito desses contos de fadas que saíram, umas adaptações cinematográficas recentemente. Teve um Hum, que é a adaptação do João e Maria, né? Não é o João e Maria Caçadores de Bruxa, tá? hum. É aquela versão com o irmão do Daniel Craig lá, que é o Arqueiro Verde, né? Nossa.
Não é o. Esqueci o nome dele, pô. Jeremy alguma O coisa? Jeremy Renner, alguma coisa assim? Isso. Teve um que saiu agora nos anos 10, que é com a moça que fez a Beverly do It, né? Hum, Que é o. O título original é Gretel e Hansel, né? Que é o Maria e João, o Conto das uhum, Bruxas, né? Que ele também tenta dar uma roupagem, mas tem uma crítica social, assim, é muito mais. Ah, vamos contar esse conto de fadas aqui numa pegada mega estilizada e com terror, sabe? Com bastante terror. E é legal, cara. É bem interessante, assim, né? Ele meio que brinca com essa questão do. Talvez os pais do João e da Maria aí não serem tão legais e tal. Aí fiquei uhum, pensando, porque dessas adaptações de contos de fadas foi uma que eu gostei também. Mais modernosa, assim. sei. Eu Eu não não, vi não esse, eu não cheguei a vi assistir esse. também. Mas eu lembro quando ele, tipo, algum trailer, eu vi alguma coisa dele, mas eu não cheguei a assistir. Legal que é bom. Bom, Eu não vi muitas, eu vi Malévola só, gente. eu Eu não vi o vi, Wicked mano. no teatro. É que o Wicked, como o Johnny falou, né? É um negócio Ah, mais, né? não, mas é porque Muito eu mais tô... difundido, né? Ah, sim, sim. Muito mais antigo também, né? Se pensar no livro. De reinterpretação, eu lembro quando eu era criança, a professora da escolinha, ela leu a versão verdadeira dos Três Porquinhos, que é do ponto de vista do lobo, sabe? Que é o Eita, lobo dizendo que ele não fez nada de errado, que ele só foi pedir uma xícara de açúcar e os porcos foram mal com ele e tal, né? porca Só que foda. tem, só que tem um plot twist nessa história, né? Foi Ah, depois, um pouco maior, eu fui ler, o lobo ele tá contando tudo isso da prisão, né? Porque ele foi preso, ele tá tentando tirar a caveira dele, né? Assim, dos crimes de ter matado os porcos, né? hum, Que é que nem a Lolita do Nabokov, né? Porque o livro ele é todo do ponto de vista do abusador, só que ele conta de uma forma assim, tipo, eu não fiz nada de errado, ela que me seduziu, né? Só que é ele meio que tentando livrar a caveira dele, né? Então, é outra adaptação que eu lembrei, assim, de contos de fadas avessas, assim, que tem um plot twist, né? sim, mas eu vi um filme não faz tanto tempo que chama Na Companhia dos Lobos. Vocês já assistiram? De Pô, não é 84? o filme do Bloodborne? Não, não, não. Esse daí Pacto é dos outro. Lobos, né? É Pacto É o dos Pacto. Lobos. Na Companhia dos Lobos, ele é um filme que brinca com uma mistura de vários contos de fadas numa história. Ele é bem interessante, ele é bem legal. Ele é visualmente muito foda, assim, mas é muito mais a história da Chapeuzinho Vermelho, mas tem outras meio que envolvendo o lobo no meio, então ele brinca Ah, com essa lance. o pôster é tipo um lobo saindo da boca de uma É, mulher, é. né? Ele é Pô, um muito foda. ele é meio classicão e tal, mas eu nunca tinha assistido. E aí eu finalmente vi ele esse ano, acho que até esquecido. Ele é bem interessante. Ele é bem Tem uns interessante. cachorros de roupinha, cara, que engraçado. Uhum, uhum, uhum. Ele é bem surrealista, tá? Também tem isso. Ele é bem, bem surrealista, mas ele é um filme que vale a pena ver. Eu acho que ele assim, Uhum. eu acho ele mais interessante do que legal, vamos dizer assim, mas eu acho que é um filme que vale muito a pena ver, assim. Legal. Bom saber. É, Fica de olho. uhum. E tem uns Uhum. efeitos práticos muito bons. Eu tô bem, assim, saí bem positivo desse filme que a gente falou hoje e espero que a diretora tenha mais chances, né, de fazer coisas com mais dinheiro, né, autorais, assim, que, pô, né, puta, Eu fiquei interessado em ver os curtas dela, inclusive. Vou ver atrás, se tiver no YouTube em algum lugar fácil. sim, sim. Mas É, esse filme me surpreendeu, assim, bastante. que eu fico triste que a diretora do Babadook, ela fez o Babadook, que é muito foda, aí ela fez um outro filme lá, que é o Rochinol, eu acho, né, falam que é pesado pra caralho, né. Eu baixei ele, mas como eu tomei spoiler dele inteiro, ele tem um final extremamente interessante que eu já sei, eu tô esperando meio que esquecer o final pra ver. E aí E nunca ela vai não acontecer. fez e ela não fez mais nada, né. Ela Aí eu dirigiu um fiquei episódio daquela série do Del Toro lá de Antologia de Terror, não dirigiu? mas, não é Ah, um. mas é que é um média-metragem, né? Um episódio tipo de 1 hora e pouco. Então, mas aí eu espero que a diretora desse filme aqui, né, do caso da Ugly Step Sister, ela tenha umas chances mais mainstream, cara, vai ser bem legal, sem ver outros projetos. Eu diria que é um pouco mais difícil pra ela no mainstream, no sentido grande orçamento, porque ela é norueguesa e fez um filme norueguês, né? Pode ser que. O que pode ser que seja legal que ela continue fazendo filmes do país dela, honestamente.
É que o Porque ela problema é que conseguiu. filme fora de Hollywood é uma coisa que demora pra sair, né? É. Sim, sim, mas eu tô O... falando, agora que a gente pelo menos já sabe que ela existe, ela vai estar mais no nosso radar. Então, se ela Uhum. lançar outro filme, esse filme tá sendo muito bem aceito, assim, né, pela crítica e tudo mais, tá tipo 90 e tantos por cento no Rotten Tomatoes, essas coisas. Então, assim, ele tá sendo um filme bem avaliado. Então, eu acho e espero que ela tenha, assim, boas chances, mas eu não acharia ruim que ela continuasse fazendo filmes no país dela, porque às vezes é até melhor. Ah, Sai coisa mais legal. eu até acho também, mas o foda é que é mais escasso, né? Sim, Tipo, isso é. porra, eu tô esperando até hoje, né, ter aí uma continuação, um filme novo da Gabriela Amaral Almeida, lá do Animal Cordial. E, tipo, Ah, desde Brasil é foda. 2017 que não saiu. Tipo, Uhum. saiu A Sombra do Pai depois, mas foi um filme feito antes de Animal Cordial, né? Uhum. Então, tipo, desde então não tem nada. E assim, não vejo comentando nada dela fazendo nada novo. Né? É que assim, obviamente a situação do Brasil em relação ao cinema é muito diferente do que deve ser a da Noruega, mas, tipo, Assim. mas não sei se a Noruega é tão tipo, prolífica assim de filmes, Também né? não sei. É, É, pô, é que eu nem tô na a mesma com o Denison Ramalho, que fez O Morto Não Fala, que a gente tem que falar desse filme aqui, que é um filmaço. Uhum. E também não dirigiu mais nenhum filme, ele fez uma série de TV, né? Ele dirigiu alguns episódios daquele Carcereiros, mas não fez mais nenhum filme assim. Ele tá com mais um curta pra sair agora, mas longa é só esse que é de 2018, já tem 7 anos. Que é uma pena, Sim. que é um filme muito bom pra mim. A Anitta Rocha da Silveira, que fez o Medusa, pô, É, que é um dos também. filmes que eu mais gostei, assim, dos últimos Nossa, tempos, né? É que assim, né? Ela fez um filme de terror no Brasil contra evangélicos, né? Então, É. eu acho que não é um projeto muito popular, né? Mas, puta, cara, queria muito mais filmes dela. porra. Pois É, é, então é mas foda, eu né? acho que, dito isso tudo, acho que a gente pode encerrar o podcast. Acho que sim, Claro. podemos ir para as considerações. Vamos para as considerações, acho que eu vou começar. Uhum. Bom, eu dei 4 de 5 para esse filme lá no Letterboxd, que daria para traduzir mais ou menos como 5,5, 6 peles de 7. Eu acho que é complicado porque, assim, eu acho que a gente tá chegando. A gente já comentou isso aqui em algum outro podcast, que eu não consigo ver defeitos no filme. Mas às vezes, mesmo filmes sem defeitos, não ressoa tão absurdamente pra você falar. Isso aqui é um clássico absoluto pra ganhar Uhum. 7 peles. Eu Uhum. acho que 6 peles, no nosso critério aqui, tá bem justo pra ele. Eu acho que ele é um filme que ele tem uma crítica legal, ele tem uma ideia muito boa, em meio a todo mundo querendo fazer tipo, esse lance de vamos transformar a bruxa da Branca de Neve num herói, vamos contar uma história do ponto de vista dela. Vamos pegar a Cruella de Vil e vamos transformar ela na heroína do filme dela. Que aí vira só uma coisa meio bobinha, né? Que nem é uma coisa tão. Que não chama tanta atenção. Aqui é diferente, né? Ah, ele pega uma personagem que é até meio esquecida, né? É quase uma. Acho que o Bonatti usou o termo não personagem, né? Porque é assim, uma das duas irmãs, meia-irmãs da Cinderela, sabe? Tipo, não tem nem nome direito essa personagem na história que a gente conhece, né? Pelo menos pensando na história da Disney. E cria uma motivação, cria uma personalidade, cria. A gente sabe quem é a Elvira, né? É essa menina sonhadora, é uma menina que não se encaixa em padrão estético, é uma menina que quer muito ficar com o príncipe, ela tem uma mãe abusiva, você tem toda a personagem construída nisso, aí você consegue trazer essa história que todo mundo conhece, mas dar esse twist nela, te contar de um outro jeito. Ah, e você junta isso, que estética que eu quero colocar nesse filme? Na verdade, que estilo que eu quero colocar nesse filme? Eu vou fazer uma sátira com body horror, com coisas cruas. Então, a gente tem umas cenas de terror corporal, físico,
muito grotescas, que são muito assustadoras. A gente tem algumas cenas sexuais bem fortes, assim, né? Tipo, Uhum. a gente tem, de certa forma, tem nudez frontal, pelo menos masculina, em algumas partes ali, né? Uhum. Tipo, tudo isso em cima de uma variação do conto de fadas, né? E sem ser uma coisa boba, tipo ursinho Pooh de terror, né? Sabe? Tipo, Essa é uma moda que não tá me é, é, pegando. é uma história com conteúdo, né? Tipo, é você pegar um conto de fadas mega conhecido e você contar realmente uma história fazendo um twist nela. Então, acho que 6 peles de 7 é a minha nota pra esse filme. Uhum. Quer ir você, Bonatti? Bora aí. Bom, eu acho que eu dou 5 de 7. Cara, é um filme que me surpreendeu demais, assim, em vários pontos. Eu tava meio com receio dele, assim, porque eu não tinha visto nada. Eu tinha visto o trailer em algum momento, mas, sabe, eu não tinha acompanhado, eu tinha esquecido da existência dele. Eu olhei e falei, será que isso é bom? Né, não vi ninguém comentar e tal, o que é um erro meu, né? Tipo, a gente não deve jogar um filme se as pessoas estão ou não falando. Né, a gente, como pessoas que gostam de falar de diálogo, que deveria Hum. lembrar disso. Mas e assim, eu tenho um lance comigo, né, que eu já falei aqui algumas vezes, mas eu tenho um pouco de preguiça de filmes de época. Não sei porquê, Uhum. é um negócio meu, assim, eu tenho preguiça, porque eu acho que todos vão ser só filmes que as pessoas vão falar engraçado e se vestir engraçado e todo mundo é pomposo e me dá raiva isso. Então eu tenho preguiça, o que é um erro. Tem vários filmes desse gênero que eu gosto, mas a minha reação inicial a filmes desse gênero é sempre. "Ai, excelente, vai ser." E eu nem sabia que esse filme não era americano, saca? Então quando eu coloquei, eu falei, eita, as pessoas estão falando uma língua engraçada. Eu falei, eita, tá bom então. Né, isso já me dá um pouquinho mais de ânimo, tá? Talvez seja diferente. E logo de cara ele já começou a me pegar com um pouco com a direção, a edição dele, eu já achei muito interessante logo de cara, né? Como ele brincou com a câmera. Eita, esse filme vai ter uma dinâmica legal. E, cara, do começo ao fim esse filme só me surpreendeu, assim. Ele só foi crescendo pra mim. Eu sinto também, assim, que esse talvez seja um filme que vem de uma segunda vez. Talvez eu pegue mais detalhes, né? Tipo, eu acho que todo mundo pode. Tipo, coisas que eu peguei que o Johnny falou que ele não pegou, né? O lance da Cinderela conhecer o doutor. Deve ter mais detalhes que se eu assistir, talvez eu pegue mais detalhes no diálogo também, que passa às vezes despercebido numa primeira vez, né? Então, assim, Cinco Pés é um filme super interessante. Espero que essa diretora faça mais coisas, porque, caramba, mano, como o Johnny falou, né? Tem essa moda nova de filmes. Ah, vamos pegar o Mickey agora e é um slasher, e agora é o Popeye, e agora é qualquer pessoa que caiu no Domínio domínio público. público, Uhum. e Uhum. foda-se. Mas, né, normalmente não. E assim, eu não. Beleza, você faz um slasher interessante, eu não vejo problema nisso, mas raramente são. E raramente os filmes aproveitam o que eles estão querendo contar. E aqui eu acho que esse filme aproveitou com maestria, assim, a ideia de, vamos recontar a Cinderela por um outro ponto de vista. E com maestria eu digo até no sentido, tipo, de eu não achar que ele é forçado, eu não achar que ele, saca? Tipo, mano, é uma personagem que ela é uma vírgula na história original. Né? Ela é um elemento narrativo, só vão transformar ela num personagem mas sem também transformar ela só na tadinha e como ela sofre e tudo. Uhum. Tipo, eu sinto que ela sofre, eu sinto que, tipo, eu entendo essa personagem. Eu sinto que ela é uma personagem, como eu já disse no programa, que ela idealizava algo a vida inteira e ela nunca foi motivada para isso e eventualmente forças começaram a empurrar ela para ela ter uma chance nisso e ela querer se provar e tudo mais. E isso transforma ela num monstro, não só fisicamente, né, mas como as coisas que ela faz. Ela tenta matar a Cinderela no final e tudo mais. Só que de uma forma que eu acho inteligente, uma forma que eu consigo, que eu vejo um personagem ali. Saca? Então, assim, filmaço, Cinco Peles, eu recomendo pra galera assistir. Mesmo se você chegou até aqui no programa sem. Tipo, você não viu o filme e chegou até aqui, vale a pena? Eu acho que ainda vale, ainda é um filme gostoso de se ver. Ele não é Uhum. muito longo também, ele tem um ritmo legal. E atuações, a gente não falou disso, mas eu acho que as atuações desse filme são muito São boas. muito boas. Muito, muito boas mesmo, assim, de todos os personagens, nenhum deles me incomodou, assim, Nossa, e a Elvira os gritos de dor da Elvira na cirurgia são são. ótimos. Puta que pariu. São ótimos. Eu acho que assim, a atriz Elvira, ela rouba o filme. Ela é disparada, assim, obviamente ela tem mais tempo de câmera e tudo mais, né? Mas ela, eu acho que ela rouba, assim, o filme. Eu acho que a atriz manda muito, muito bem.
saca? Mas eu acho que todo mundo, assim, entrega exatamente o papel que deveria entregar perfeitamente. Então é isso. E você, Moonrunner, sua nota e seus comentários finais. Bom, é 5 peles pra mim também. Eu acho que. Eu também não vejo defeito no filme e tal, mas é o sentimento que eu tenho, assim, vendo todas as obras que a gente já passou por aqui, né? Então, pra mim, ele é um 5 peles. Eu acho que ele acerta muito em brincar com todo o nosso conhecimento de contos de fada e Cinderela e transformar num filme muito divertido e que faz você, às vezes, virar a cara pra não querer ver o body horror que ele tá mostrando, o que é muito raro, né? A gente ficar com aflição assim. Uhum. Cara, diferente dessas produções de Hollywood que querem falar, você nunca soube por que que a Malévola é ruim, sabe? Olha só como ela foi injustiçada, etc. Eu acho que ele vai muito por esse lado da Pearl. Malévola é Tipo, legal. não, ok, mas vamos contar por que que a Pearl era doida? Por que ela ficou desse jeito? Porque ela era doida, mas vamos contar. Aí você fica, puta, coitada dessa mina, mas também ela não se ajuda, né? É a Uhum. mesma coisa que eu tenho. É a mesma coisa que eu tenho aqui com a Elvira. Fala, puta merda, coitada, ela tá numa situação de merda, com uma mãe de merda, mas ela também não se ajuda, não, sabe? Enquanto a irmã é esperta, né, e fala, para com essa porra, ela não. Ela tá lá na idealização dela. Então eu acho muito divertido. Cara, espero que tenha mais filmes da diretora aí e mais filmes de contos de fadas às avessas que sejam bons. Só uma coisa, Legal. o nome dela, se Elvira, causa um problema pra mim, que sempre que vocês falam Elvira, meu cérebro leva, tipo, 0,8 segundos pra traduzir que é essa personagem e não é Elvira, que todo mundo Da conhece o tempo Cassandra todo. Peterson. É, sempre dá, tipo, um load, assim, tá ligado quando você troca o personagem no jogo, no jogo de luta, aí, tipo, a tela fica toda escura e ele aparece depois? Acontece isso com o meu cérebro. Mas é isso, então. A gente falamos aqui do Ugly Stepsister, que é um filme que não tem nome em português ainda. Esperamos que ele seja lançado aqui para mais gente poder ver de forma oficial. Uhum. E qual vai ser o próximo filme do podcast, Bonatti? O próximo filme do podcast vai ser O Assassino da Furadeira, o primeiro filme não pornô do Abel Ferrara. E, pô, é um filme que eu quero falar há muito tempo também. É uma desculpa pra gente falar de Abel Ferrara, já que o Moonrunner tem medinho de falar de Miss 42. 45. 45. 42 eu falo, Miss 42 eu falo. Miss 45 é complicado, né? Eu gosto do filme, mas é complicado, viu? Mas, bom, mas esse filme ele é um proto-slasher de 79, filme de serial killer nova-iorquino, gravado sem nenhuma licença para filmar em Nova York, do jeitinho que a gente Estilo, gosta. estilo Maniac. Apesar da história ser bem diferente, eu acho que ele é até bem mais Uhum. conceitão que Maniac em alguns pontos. Mas vai ser interessante, vai ser interessante. Eu já faz um tempo que eu tô querendo rever esse filme também. Então, é isso aí. Daqui a 2 semaninhas, provavelmente. Uhum. É isso então, pessoal. A gente fica por aqui e a gente volta daqui umas 2 semanas. Falou. Tchau, tchau, boa Adeus. noite, bom feriado. Nem vai sair o Você feriado. ouviu a Rádio Sete Peles, o podcast de horror dos Super Amigos, com Johnny Santos e Guilherme Bonatti. Siga a gente no Twitter em @Rádio Sete Peles. Contato através do nosso e-mail radiosetepeles@gmail.com, onde o 7 é um numeral.